sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas com base nas videoaulas, tá bom? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa aula de artes, então, por favor, tenha o livro em mãos para fazer anotações, seguir com as leituras, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos para a última parte do nosso capítulo, do capítulo 1, que é repertório cultural. Se na última aula nós fizemos uma contextualização, né, de tudo que a gente tinha aprendido sobre o teatro através da história, hoje vamos falar sobre o repertório cultural, que tem a ver com o teatro. Vamos lá? Da página 38 até a página 47. Vamos falar do Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho é um dos figurinistas e cenógrafos brasileiros mais importantes e foi o artista carioca Flávio de Carvalho. Ele estava sempre aberto a experimentar. Trabalhou como arquiteto, engenheiro, dramaturgo, pintor, desenhista, escritor, filósofo, músico, enfim, um artista de muitas habilidades. Um dos seus trabalhos mais importantes é O Bailado do Deus Morto, peça escrita por ele e encenada em 33. Nossa, muito tempo atrás, hein, gente? Flávio de Carvalho considerava essa peça uma verdadeira experimentação de cenário, figurino, dicção dos atores, iluminação e de som. É bem experimental mesmo. Observem essa máscara ao lado, como ela é diferente, né? Parece um balde, algo bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Nela, o artista buscou trazer uma crítica à sociedade vigente e propôs um texto teatral que levasse o público à reflexão sobre os valores da época em relação às diferentes formas de pensar e viver que não fossem baseadas em uma religião, né? Cada um com sua maneira de pensar. Por causa de suas ideias questionadoras, a peça foi censurada pelo governo da época, provavelmente, né, numa época de ditadura militar, em que pensamentos contrários não eram permitidos pelo governo. O Bailado do Deus Morto foi criado especialmente para inaugurar o Teatro da Experiência em 15 de novembro de 33. O cenário e o figurino da peça também foram criados pelo artista e eram simples, e o material utilizado era alumínio e tecido rústico. O interesse de Flávio de Carvalho pelo figurino aumentou em 53, com o convite para desenhar as roupas para o balé A Cangaceira, dirigido pelo maestro e compositor Camargo Guarnieri e com coreografia de Aurel Milós. Olhem só esse figurino ao lado, como ao mesmo tempo que é simples, ele é chamativo, né? O que a gente vinha conversando desde as outras aulas, é um figurino que, mesmo que a pessoa esteja na cadeira de número 500, ela vai conseguir vê-lo, né? Enxergá-lo perfeitamente, suas cores, seu formato, e vai entender a imagem, a mensagem que esse figurino quer passar para o público. O enredo do balé abordava a vida das mulheres que viviam no cangaço, um movimento que surgiu no Nordeste do Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX, e como resultado da situação precária em que vivia a população mais pobre do país, e que teve muita influência na cultura brasileira, dando origem a várias lendas e mitos. Durante as danças, as bailarinas rodopiavam muito, o que aumentava bastante o volume das saias. Observe os croquis e os figurinos da peça. Esse aí também, gente, mesmo que o outro, né, é um vestido ou uma saia e blusa, que tem um movimento muito grande, ele é muito chamativo, né? É impossível não entender o que está acontecendo ali, mesmo que você esteja a longas distâncias. E agora vamos falar de algo sobre figurino, que é muito mais novo, que tem muito mais a ver com os jovens, do que tudo que a gente estudou até agora. O cosplay. Vamos lá. Atualmente, podemos considerar que o figurino está presente em histórias em quadrinhos, desenhos animados e videogames. Ou seja, onde houver personagens, haverá figurinos, pois eles caracterizam os personagens. Uma arte que surgiu dessa ideia é o cosplay. A palavra cosplay é a abreviação de costume play, do inglês costume, traje, play, atuar. Essa manifestação artística consiste em se fantasiar de personagens de histórias em quadrinhos, videogames, desenhos animados, filmes e séries televisivas. Os praticantes de cosplay são chamados de cosplayers. Observe essa imagem que eu coloquei ao lado, ela não está no livro, tá? Que são pessoas que estão fazendo um cosplay do filme da Pixar, do Toy Story. E olha só a quantidade de detalhes que essas roupas exigem, né? Perucas, diversos materiais precisam ser utilizados para que fique reconhecível, né? Estes personagens que são tão icônicos na infância de tanta gente. Você já ouviu falar em cosplay?
Observe a imagem. Você reconhece algum personagem representado pelos cosplayers nessa fotografia? Bom, eu não reconheço, mas na verdade o cosplay hoje ele está muito ligado à cultura japonesa, né? Tanto que muitas pessoas realmente acreditam que foi um movimento iniciado no Japão. E na verdade não foi assim, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os primeiros cosplayers surgiram em 1939, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, durante a primeira convenção mundial de ficção científica, a Worldcon, abreviação do nome em inglês do evento World Science Fiction Convention. Essa convenção, que se realiza até hoje em vários lugares do mundo, tem como objetivo reunir amantes da ficção científica, né? Então, esses filmes que falam sobre ciência, sobre alienígenas e várias outras coisas, né? Normalmente física, exploração de galáxias, tudo isso faz parte de um universo e existem pessoas que realmente são apaixonadas por este mundo. Na primeira Worldcon compareceram 185 pessoas, entre elas o escritor americano Forrest Ackerman e sua amiga Myrtle Douglas. Diferentemente dos outros participantes, eles compareceram ao evento vestidos de personagens de ficção científica. Ackerman foi vestido de piloto espacial e Myrtle caracterizou-se com um vestido inspirado no filme britânico Things to Come, dirigido em 1936 por William Cameron Menzies e baseado na obra do escritor britânico H.G. Wells. O filme mostrava como poderia ser o futuro da humanidade dali a 100 anos, ou seja, em 2036. Olha só, gente, a gente nem chegou lá ainda. Com muitas invenções tecnológicas, com a presença de naves espaciais e foguetes no dia a dia das pessoas. Eu acho que em 2036 isso ainda não vai ser possível. Veja ao lado os figurinos que Forrest Ackerman e Myrtle Douglas criaram para representar personagens de Things to Come. É bem diferente do que a gente viu ali nas fotos mais atuais, né? Mas se vocês pensarem que faz tão pouco tempo que eles tiveram essa iniciativa de ir para uma convenção fantasiados como os personagens do filme, é algo muito interessante se pensar, né? É muito pouco tempo para criar uma cultura que hoje é tão grande, apesar de que muitas vezes as pessoas ligam a cultura dos cosplayers a adolescentes, a uma bobagem. Na verdade, não é bem assim. Vamos ver isso. Depois da apresentação de Ackerman e Myrtle, já no ano seguinte, a Worldcon ficou repleta de fãs fantasiados de seus personagens favoritos. Essa prática ficou conhecida como costuming e deu origem aos masquerades, concursos de fantasias que ocorrem durante a Worldcon até hoje. Nessa competição ganha quem se caracterizar melhor como algum personagem. O cosplay ganhou força em 1980 no Japão. Foi nessa época que Nobuyuki Takahashi, artista que criava videogames e filmes de ficção científica, visitou os Estados Unidos e conheceu os concursos de Masquerade. Então, né, apesar de hoje as pessoas ligarem o cosplayer à cultura japonesa, já que ele se tornou tão forte no Japão e na cultura asiática como um todo, na verdade o cosplay nasceu nos Estados Unidos, aqui na América, né, no Ocidente. Aí do lado eu coloquei uma outra foto de uma garota que está fazendo um cosplayer de algum personagem do Naruto, eu não entendo muito bem, mas vejam a riqueza de detalhes deste cosplayer, né? Não só a roupa, mas também os acessórios, os adereços, são todos no nível de perfeição muito grande. Takahashi gostou tanto dessa prática que a divulgou em diversas revistas japonesas. Assim surgiram os primeiros grandes concursos de cosplay. Hoje, esses eventos mobilizam comunidades inteiras e dezenas de milhares de participantes no Japão. Mas em vez de se fantasiarem como personagens de ficção científica, os cosplayers vestem-se de personagens dos mangás, histórias em quadrinhos japonesas, videogames, animes, que são os desenhos animados japoneses, e tokusatsus, filmes cinematográficos e séries televisivas japonesas. Essa garota do lado, por exemplo, está fazendo um cosplayer da Memphis, de Hotel Transilvânia. Olha que perfeição. Eu acho que se a Memphis fosse uma pessoa, seria certamente essa garota. Na última década, os concursos de cosplay tornaram-se sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil, onde acontecem diversos eventos que reúnem cosplayers do país inteiro, além de estandes dos estúdios de cinema, palestras de artistas e autores de cinema, de televisão e de histórias em quadrinhos, e vários concursos de cosplay. Uma coisa que é importante salientar, meninos, é que o cosplay, na verdade, ele tem uma regra.
toda a fantasia deve ser confeccionada pela pessoa que vai vesti-la. Então, todas essas fantasias que vocês estão vendo, esses cosplayers que vocês estão vendo, eles não compraram essa roupa. Eles fabricaram passo a passo desta roupa. Então, é algo, um processo artístico muito grande, né? E muitos têm um grau de perfeição que chega a assustar a gente, que é o que eu vou colocar aqui pra vocês. Acreditem ou não, essas cosplayers que eu estou colocando aqui é a mesma pessoa. O nome dela é Alison Tabita. Eu acho ela incrível e ela é uma artista da Flórida. Olha o nível de perfeição do trabalho dela em cosplayers. Essa é a Alison Tabita. Este também e essa também. Então é algo que é muito interessante de se ver. A riqueza de detalhes, da fantasia, da maquiagem, né? Se alguém mostra essas fotos e você não tem um olho muito treinado, você não percebe que é a mesma pessoa, né? Aqui nós temos 3 personagens da cultura pop, que é como a gente chama os filmes e toda a questão artística do momento, né? Nós temos então personagens da super-heróis, né, de Senhor dos Anéis, de Piratas do Caribe, e no caso, a Mulher Maravilha. E também temos, né, Lara Croft e Newt Scamander, dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, e são todos essa artista, a Alison Tabita, da Flórida. Então ela confecciona todas estas roupas, além de fazer todas as maquiagens, perucas, tudo feito por ela, e isso é impressionante, né? Arte e língua portuguesa. Agora vamos fazer conexões. Nesse capítulo você aprendeu muita coisa sobre a arte do teatro, mas você sabia que o teatro tem muita relação com a língua portuguesa? Como você viu, o texto teatral ou texto dramatúrgico é um texto criado para ser encenado, e esse tipo de texto e suas características também são estudados em língua portuguesa. Na verdade, o teatro é um gênero estudado em literatura, né, gente? Então, é algo muito ligado, intimamente ligado à língua portuguesa. Além de trazer as falas dos personagens, que podem ser monólogos, fala de um personagem consigo mesmo, que eu já tinha comentado com vocês, que são peças que possuem somente um ator. E o monólogo, só um ator vai falando, encenando, normalmente algo de sua subconsciência, né? Falando algo que sente, algo que pensa, contando histórias. Diálogos, fala de 2 ou mais personagens, são os teatros que a gente está mais acostumado a ver. Ou apartes, comentários de um personagem para o público que não são ouvidos pelos demais personagens em cena. Como vimos, os textos desse gênero também apresentam rúbricas. Veja mais exemplos dessas indicações no trecho da peça Adolescer. Gostaria que vocês lessem esse trecho, né? Se quiserem pausar o vídeo para assistir, para poder ler, é ótimo. É um texto pequeno, mas que para colocar aqui não daria muito certo. E quero que vocês prestem atenção na maneira como há informações que não são somente textos, não são somente as falas, né? Existem, entre aspas, várias informações sobre a iluminação, sobre a roupa, sobre a maneira como aquela frase deve ser dita. Como você pode observar, para escrever um texto teatral é preciso seguir algumas regras. Nele, a ação e a emoção dos atores são planejadas e expressas intencionalmente no texto pelo autor, para depois serem coordenadas pelo diretor com base no texto. Né? Na verdade, gente, o texto teatral ele tem esse caráter que é um pouco mais dinâmico. Muitas pessoas que eu conheço, alguns ex-alunos meus, preferiam ler peças de teatro do que romances, né? Que são estes textos, esses livros maiores, porque ele tem um dinamismo maior, ele tem menos narração, então ele tem menos texto, né? Um texto importantíssimo do teatro mundial e que muita gente não se dá conta que foi escrito dessa forma é Romeu e Julieta, né? A história de amor mais famosa do mundo, escrita por William Shakespeare há mais de 500 anos atrás, e na verdade ele é um formato de teatro, ele é um texto pequenininho, bem fininho, mas muito empolgante, escrito em 3 atos e muito tranquilo de ser lido. Agora vamos fazer o fio da meada do capítulo, o que vimos até agora. Neste capítulo, muitos aspectos sobre o teatro foram discutidos por meio da pergunta: a arte pode expressar quem somos? Durante os estudos, entre outras coisas, vimos que o teatro é uma manifestação artística que mexe com nossas emoções e pode nos fazer refletir sobre quem somos. Eu amo teatro desde muito pequenininha, eu adoro teatros musicais, eu fiz aulas de teatro durante muito tempo, então é algo que realmente mexe com as emoções das pessoas de uma maneira muito empolgante.
né? É muito bonito ver alguém encenando ao vivo e tão diferente de assistir uma série ou um filme. Os personagens de uma peça podem ser reconhecidos pelos figurinos e adereços que utilizam. Sim, e inclusive as pessoas podem brincar com isso, né? Em Romeu e Julieta, por exemplo, né? Já que eu citei este exemplo, vamos seguir com este exemplo. A primeira cena em que Romeu e Julieta se encontram, eles estão num baile de máscaras. E é nesse momento em que eles se apaixonam, e na verdade não poderiam, já que eram de famílias que continham uma briga já de muitos anos, eram inimigas declaradas. E eles estavam de máscaras, né? Então é uma brincadeira do autor ao mostrar que, na verdade, no final, a identidade não importava tanto naquela história. O espaço cênico é um importante elemento do teatro e o cenário nos ajuda a reconhecer ou a criar a época em que o local onde se passa a ação teatral. Foi o que a gente viu até agora, né? O figurino, o cenário, tudo deve ser feito de uma maneira muito unificada para que tudo se torne uma mensagem massiva para os seus telespectadores. A trilha sonora e a iluminação nos ajudam a sentir a atmosfera desejada pelo diretor da peça e também nos ajudam a entender o enredo do espetáculo. Além dos figurinos e adereços, as máscaras fazem parte da história do teatro, ajudando a caracterizar os personagens. Pois é, Flávio de Carvalho foi um importante figurinista e cenógrafo brasileiro. O cosplay é uma forma de arte em que as pessoas recriam e vestem os figurinos de seus personagens favoritos. A arte do teatro pode expressar identidades e as ações dos personagens podem provocar certa identificação no público. Bom, foi isso que vimos até agora. Eu espero que não tenha restado nenhuma dúvida. Infelizmente, a atividade prática que estava proposta no livro nós não poderemos fazer. Caso tenhamos a oportunidade de retomá-la no futuro, vamos fazer isso, né? Por isso nós saltamos algumas partes do livro, já que deveríamos criar uma cena teatral. Infelizmente, no momento, isso não é possível, eu fico muito triste, mas bola pra frente que um dia a gente vai conseguir fazer, eu tenho certeza. Ela não foi abandonada, ela foi suspensa por um tempo até que a gente possa retomar nossas atividades e fazê-la, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Agora, vamos ver o que vem por aí no próximo capítulo. Continuando o trabalho com o projeto no capítulo 2, refletiremos sobre como a arte se relaciona à nossa história, às nossas lembranças e ao que somos. Com base na arte de Sônia Gomes, uma artista visual brasileira que utiliza materiais muito especiais em seus trabalhos. A partir de agora nós vamos apreciar obras de arte e conhecer um pouco da vida e do trabalho dos artistas que as produziram, continuar a refletir sobre o tema da identidade e sobre algumas de suas relações com a arte, estudar elementos da linguagem visual e alguns aspectos da história da arte relacionados às obras, aos artistas e aos temas de estudo, participar de experimentações artísticas envolvendo principalmente as artes visuais e criar uma obra de arte visual com os colegas da turma. Bom, o capítulo 2 eu tenho certeza que vai ser muito interessante, né? Bom, pessoal, gostaria que vocês relessem o conteúdo da aula de hoje e também lessem nessa parte que a gente teve que saltar por enquanto, para ficarem a par do que seria trabalhado em sala. Então, por favor, leiam as páginas até o final do capítulo, tá bom? E agora, rumo ao capítulo 2, eu tenho certeza que vai ser tão incrível quanto esse, nessa jornada e rumo ao conhecimento das artes visuais. Bom, nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.